Na terra de Canaã, vivia um homem chamado Jacó. Ele tinha 12 filhos. Cada um deles tinha uma personalidade única e um papel distinto na família. A vida em Canaã era simples, mas cheia de desafios. A família de Jacó era conhecida por sua habilidade na criação de ovelhas e na agricultura. Eles trabalhavam juntos nos campos, cuidando dos rebanhos e cultivando a terra para sustentar a família. José era o seu favorito. Jacó enchia José de amor e até lhe deu um belo manto de muitas cores. Este manto não era apenas uma peça de roupa, era um símbolo de status e favor. José usava o manto com orgulho, sabendo que era um presente especial de seu pai. Ele se destacava entre seus irmãos, não apenas por causa do manto, mas também por sua inteligência e habilidades. Esse tratamento especial, no entanto, semeou a inveja nos corações dos irmãos de José. Eles o ressentiam por isso. A inveja crescia a cada dia, alimentada pelo favoritismo evidente de Jacó. Os irmãos de José sentiam que ele recebia mais atenção e amor do que eles. Isso criou uma divisão na família, com os irmãos mais velhos se unindo contra José. Eles o viam como um rival, não como um irmão. A rivalidade entre eles se intensificava, e os irmãos de José começavam a planejar maneiras de se livrar dele. Eles discutiam entre si, tentando encontrar uma solução para o problema que José representava. A tensão na família era palpável, e todos podiam sentir que algo ruim estava prestes a acontecer. José, por sua vez, era um sonhador, tanto em sentido figurado quanto literal. Ele tinha uma imaginação vívida e frequentemente se perdia em seus pensamentos. José acreditava que seus sonhos tinham significados profundos e que eles eram mensagens de Deus. Ele frequentemente tinha sonhos vívidos. Esses sonhos eram tão reais para ele que ele sentia a necessidade de compartilhá-los com sua família. José acreditava que seus sonhos eram proféticos e que eles revelavam seu futuro. Ele compartilhava esses sonhos com seus irmãos, inconsciente do crescente ressentimento. Ele não percebia que, ao contar seus sonhos, ele estava alimentando ainda mais a inveja e a raiva de seus irmãos. José acreditava que seus irmãos ficariam felizes por ele, mas a realidade era bem diferente. Em um sonho, ele viu 11 feixes de trigo se curvando diante de seu próprio feixe. Ele contou esse sonho aos seus irmãos, esperando que eles entendessem seu significado. No entanto, os irmãos de José interpretaram o sonho como um sinal de que ele queria governar sobre eles. Em outro, ele viu o sol, a lua e as estrelas se curvando diante dele. Este sonho era ainda mais grandioso e José mal podia esperar para compartilhá-lo com sua família. Ele acreditava que esses sonhos eram uma confirmação de seu destino especial. Esses sonhos, interpretados como um desejo de poder, aumentaram ainda mais a raiva de seus irmãos. Eles viam José como arrogante e presunçoso. A raiva deles crescia a cada novo sonho que José compartilhava. Eles sentiam que ele estava tentando se colocar acima deles, e isso era inaceitável. O palco estava pronto para uma reviravolta dramática. A tensão na família de Jacó estava no auge, e todos sabiam que algo precisava mudar. Os irmãos de José estavam determinados a tomar uma atitude drástica para resolver a situação. Eles estavam prontos para fazer qualquer coisa para se livrar de José e restaurar a paz na família. Um dia, Jacó enviou José para ver como estavam seus irmãos, que estavam cuidando das ovelhas. José, sempre obediente e dedicado, partiu em sua jornada, atravessando campos e vales, com o coração cheio de amor por sua família. Ele não sabia que essa simples tarefa mudaria sua vida para sempre. Vendo a oportunidade, os irmãos agarraram José. Eles estavam cheios de inveja e ressentimento, pois José era o favorito de seu pai. A raiva e o ciúme nublaram seus julgamentos, levando-os a cometer um ato impensável contra seu próprio sangue.
Eles rasgaram seu amado manto e o jogaram em um poço profundo e escuro. O manto, uma dádiva de seu pai, agora estava em farrapos, simbolizando a traição e a dor que José estava prestes a enfrentar. No fundo do poço, ele sentiu o peso da solidão e do desespero. Perdido e com medo, José só podia esperar e imaginar que destino o aguardava. Ele se perguntou se algum dia veria sua família novamente ou se aquele poço seria seu túmulo. A escuridão ao seu redor refletia a incerteza em seu coração. Como o destino queria, uma caravana de mercadores passou. Esses mercadores, vindos de terras distantes, estavam a caminho do Egito, carregando especiarias, tecidos e outros bens valiosos. Eles não sabiam que estavam prestes a adquirir uma carga ainda mais preciosa. Os irmãos, vendo uma oportunidade de lucro, venderam José como escravo. Eles trocaram seu irmão por algumas moedas de prata, sem pensar nas consequências de seus atos. Para eles, José era apenas um obstáculo removido de suas vidas. Ele foi levado para o Egito, uma terra distante e desconhecida. A jornada foi longa e árdua, com José acorrentado e caminhando sob o sol escaldante do deserto. Cada passo o afastava mais de sua casa e de sua família. José, despojado de sua família e liberdade, era agora um estranho em uma terra estranha. As ruas movimentadas e os rostos desconhecidos do Egito o faziam se sentir ainda mais isolado. Ele se perguntou como sobreviveria em um lugar tão diferente de tudo o que conhecia. Sua jornada, no entanto, estava longe de terminar. José sabia que precisava encontrar uma maneira de se adaptar e sobreviver. Ele decidiu que, apesar das adversidades, não perderia a esperança e a fé. Este foi apenas o começo de sua transformação. José estava destinado a grandes coisas, e essa provação seria apenas o primeiro passo em sua jornada para se tornar uma figura importante e respeitada. Ele olhou para o horizonte, determinado a enfrentar o que quer que viesse a seguir, com coragem e resiliência. No Egito, José foi vendido a Potifar, um rico oficial da corte do faraó. Potifar era um homem de grande influência e poder, conhecido por sua posição elevada e sua riqueza. Ele comprou José em um mercado de escravos, onde muitos eram vendidos como mercadorias, sem esperança de liberdade. José, um jovem de grande potencial, foi levado para a casa de Potifar, onde sua vida tomaria um rumo inesperado. Apesar das circunstâncias adversas, a bondade inerente e o trabalho árduo de José não passaram despercebidos. Ele se dedicou às suas tarefas com uma determinação inabalável, sempre buscando fazer o melhor em qualquer situação. José era diligente e meticuloso, cuidando de cada detalhe com grande atenção. Sua ética de trabalho e sua integridade começaram a chamar a atenção de todos ao seu redor. Ele provou ser um servo capaz e confiável, ganhando a confiança de seus superiores. José não apenas cumpria suas obrigações, mas também demonstrava uma habilidade excepcional em gerenciar as tarefas domésticas. Ele era respeitado por seus colegas e admirado por sua capacidade de resolver problemas com eficiência. Sua reputação como um trabalhador confiável se espalhou rapidamente pela casa de Potifar. Potifar reconheceu o valor de José e o colocou como responsável por toda a sua casa. Ele viu em José um talento raro e uma lealdade inquestionável. Sob a supervisão de José, a casa de Potifar prosperou, e tudo o que ele tocava parecia florescer. Potifar confiava plenamente em José, entregando-lhe a administração de todos os seus bens e propriedades. José se tornou o administrador principal, com autoridade sobre todos os outros servos. No entanto, as provações de José estavam longe de terminar. Apesar de seu sucesso e da confiança que havia conquistado, ele enfrentaria desafios ainda maiores. A vida de José estava prestes a ser virada de cabeça para baixo por forças além de seu controle. Ele teria que enfrentar acusações falsas e injustiças que testariam sua fé e sua resiliência. A esposa de Potifar,
cativada pela beleza de José, tentou seduzi-lo. Ela era uma mulher de grande influência e poder dentro da casa, e sua atração por José se transformou em uma obsessão. Ela fez várias tentativas para atrair José, usando sua posição para tentar manipulá-lo. No entanto, José manteve sua integridade e recusou seus avanços, sabendo que ceder a ela seria uma traição a Potifar e a seus próprios princípios. José, um homem de moral forte, recusou seus avanços. Ele sabia que ceder à tentação traria desonra a ele e a seu mestre. José permaneceu firme em sua decisão, mesmo sabendo que isso poderia trazer consequências negativas. Sua recusa enfureceu a esposa de Potifar, que não estava acostumada a ser rejeitada. Ela decidiu se vingar de José de uma maneira cruel e calculada. Enfurecida pela rejeição, ela o acusou falsamente de agressão. Usando sua posição e influência, ela convenceu Potifar de que José havia tentado atacá-la. As acusações eram graves, e, sem provas para se defender, José se viu em uma situação desesperadora. A esposa de Potifar manipulou os eventos para parecer a vítima, enquanto José foi pintado como o agressor. Potifar, acreditando nas mentiras de sua esposa, jogou José na prisão. Sem investigar a fundo, ele tomou a decisão de punir José severamente. José foi levado para uma prisão escura e fria, onde os prisioneiros eram tratados com extrema dureza. Ele foi separado de tudo o que conhecia e de todos os que amava, enfrentando um futuro incerto e cheio de sofrimento. Mais uma vez, José se viu como um prisioneiro, traído e injustamente acusado. Ele estava em um lugar sombrio, cercado por criminosos e sem esperança de justiça. No entanto, mesmo na prisão, José não perdeu sua fé. Ele continuou a acreditar que, de alguma forma, a verdade prevaleceria e que ele seria libertado. Sua jornada estava longe de terminar, e ele enfrentaria muitos outros desafios antes de alcançar seu destino final.